Olá, seja muito bem-vindo ao 10º episódio do Abençoando Negócios, Transbordando e Aprendendo. Aqui você tem muito conhecimento que você pode aí levar para a sua vida, para o seu negócio, e com certeza você vai sair daqui abençoado. Porque eu tenho sido muito abençoado com o projeto Abençoando Negócios, gente. Estou muito feliz, acredito que através desse projeto a gente tem abençoado vidas. E com certeza, pega essa insight aí já, ó. Quanto mais vidas você abençoa, automaticamente você também é abençoado. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, pastor Marcos Martins, uma pessoa que a gente aprendeu a admirá-lo, conhecendo um pouco da sua família, né? Um cara que tem um diferencial aí, a gente percebe que a gente pode aprender muito com ele. E quando eu convidei o pastor, eu falei assim, cara, eu acho que a história dele, tudo que ele tem para dizer aqui vai fazer diferença na vida de algumas pessoas. Pastor, seja muito bem-vindo, tá? Que Deus Valeu, abençoe obrigado. aí e abrilhante nós com a sua história, com as suas dicas, com acho que tudo que o senhor aprendeu na vida, né? Eu não sei sua idade, o senhor fala se o senhor quiser, tá? Mas 49, não tem 49 problema. anos. Idade para ser meu pai, gente. Não tanto. Mas tem uma história de vida, né? Todos nós temos uma história. E o pastor, acredito que ele tem já alguma coisa em mente para poder compartilhar com a gente, para trazer crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento às vezes financeiro. Com certeza você vai sair daqui, ó, impactado. Então fique até o final. Pastor, vamos lá, eu tô falando isso todo podcast, cara, sem mais delongas, né? Abre seu coração, deixa Deus te usar. E vamos trocar aquela ideia abençoada. Amém? Beleza, vamos lá. Se a gente puder. Obrigado, tá? Obrigado por ter aceito. Pra gente Obrigado pelo convite. é um privilégio pra gente poder ouvir o senhor. Joia. Então, eu sou Marcos, né, que você falou. Eu me formei em teologia há uns bons anos atrás. Eu ia fazer engenharia elétrica na época. Eu tenho um engenheiro eletricista aqui, né, quase um Legal. engenheiro mecânico, um irmão engenheiro eletricista, e eu ia fazer elétrica. E aí na época eu entendi que Deus estava me chamando. Deixei a engenharia elétrica para fazer teologia. Me formei em teologia, larguei praticamente a minha carreira, vamos dizer ali, né? Trabalhei um tempo com igreja, fiquei 8 anos numa determinada igreja. E depois eu percebi que eu podia. Eu sempre, a minha história é muito. Nunca foi muito só como pastor, né? Então eu sempre trabalhei paralelo. Tinha uma necessidade no lugar que eu estava de que eu pudesse mostrar para os homens da igreja que eu estava que eu também trabalhava junto com eles, né? Do mesmo jeito que eles. Lá era uma igreja que tinha muito mais mulheres. Sim. E o pessoal tinha essa ideia, como eu era eletricista, né? Eu fiz Senai, então eu já era eletricista. E falou, você podia trabalhar um período e às vezes até estar realmente junto com levar esses homens para trabalhar. E realmente aconteceu isso. Levei alguns até para Cristo nesse sentido, porque eles vinham trabalhar comigo. Então eu não era um pastor de tempo integral, né? Uhum. E aí depois de um tempo eu percebi que eu deveria até ir além. Eu podia abrir o leque se eu estudasse engenharia, né, que eu sempre quis fazer. Acabei saindo da engenharia elétrica, aí fui fazer civil, porque eu também sempre meu pai era empreiteiro, eu sempre mexi com isso e eu gostava de construir. Aí antes de fazer engenharia eu já estava construindo, né? Eu já tinha feito reforma, feito a casa da minha mãe, então Que legal. foi já Já foi dentro enraizado dessa área aí. antes de o senhor tomar essa decisão, você já fazia algumas coisas no ramo. Já estava já há um tempão. Principalmente meu pai tinha aquela ideia de, meu pai era mineiro, né, de roça assim, ele tinha ideia, ele falava muito assim, meu filho não vai ser vagabundo, não pode ser vagabundo, meus filhos, né? Então na cabeça dele eu tinha que sair da escola já ir trabalhar com ele, com 7 anos, 8 anos. Não tinha muito esse negócio de brincar, era só trabalhar também. E o pastor, o senhor sempre, quando você criou a identidade ali para o senhor começar a trabalhar ali, você sempre trabalhou
Hoje o senhor trabalha por conta própria, né? O senhor tem a sua empresa. Mas o senhor sempre teve sua empresa, sempre trabalhou por conta? Ou o senhor já chegou a trabalhar como funcionário de alguma empresa? Como que foi essa transição aí? Como que aconteceu isso? Eu trabalhei muito pouco como funcionário. Quando eu fiz Senai, o Senai era um curso muito, muito legal, de mais de 3.000 horas, que até daria um curso técnico, né? Eu fiz elétrica de manutenção, eu era eletricista de manutenção. E aí, para entrar no Senai, você tinha que ser por uma empresa para trabalhar. Uhum. Então, no período que eu fiquei no Senai, uns 4 anos, eu trabalhei como funcionário dessa empresa, chamava Plavinil, Plásticos Plavinil, em 1900 eu saí de lá em 91, então foi bem. Nossa, você saiu, tempo. não tinha nem nascido ainda. É. E aí eu trabalhei esse período, depois eu trabalhei num outro período muito curto, por 3 meses numa empresa de refrigeração. 3 meses só, eu não aguentei. Não aguentou? Eu sempre fui de buscar, né, correr atrás, de fazer alguma coisa que eu pudesse melhorar, né. Então, já tive oficina de carro, já mexi com bastante coisa, assim. Então, depois que eu saí do Senai, eu trabalhei por conta a maior parte do tempo. Tanto na elétrica, principalmente, eu trabalhei muito tempo com elétrica, né? E depois comecei a construir, fui para Três Lagoas, saí de São Paulo, que eu era de São Paulo, né? Fui para Três Lagoas, aí Três Lagoas eu consegui começar a construir para vender. O senhor já era formado em engenharia quando o senhor começou? Não. Não, ainda não? Não era. Eu fiz umas 4 casas para vender antes de me formar. Eu me formei muito depois, né? Eu comecei, isso também é uma coisa muito legal, porque eu comecei com 39 e eu me formei com 44, né? Não, e tem pessoas que acham que está com 35, 40 anos, acham que não é possível se formar, né, cara? É incrível. Até que eu comentei com eles, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre isso de perder, às vezes você transfere para uma outra faculdade e você perde algum semestre. Uhum. É muito de boa, né? Você perder 6 meses, 1 ano, 5 anos, o tempo passa muito rápido, né? Então eu pensei exatamente isso na época. Eu me lembro quando comecei a estudar, o cara falou para mim, um cara lá que tinha começado também, ele falou, o tempo vai passar de qualquer jeito, vamos passar estudando. Eu falei, cara, é isso aí, né? Então 5 anos passaram, imagina se eu não tivesse feito, né? Ele teria passado de qualquer jeito. Né? Exatamente. E estudar, fazer engenharia abriu muita porta para mim. Eu costumo dizer, pastor, que as decisões que a gente toma, elas repercutem. Na verdade, eu não costumo dizer, eu aprendi isso e hoje eu falo, né? As decisões que nós tomamos, por exemplo, há 5 anos atrás, ela nos trouxe até onde a gente está no exato momento. Uhum. E as decisões que nós tomamos hoje, ela vai repercutir 5 anos, ou 6 anos, ou 10 anos lá na frente. Uhum. A nossa vida ela é feita de decisões. O senhor decidiu lá estudar. O senhor acabou de dizer que por causa dessa decisão de se formar, portas foram abertas para te abençoar, de certa forma. Então isso é muito importante. Poderia, você estava tranquilo, já estava construindo casa. Né? Já estava ganhando seu dinheirinho ali, querendo ou não. Para que eu vou esquentar minha cabeça de estudar? Não, para quê? Mas hoje você entende que foi necessário e é muito importante, né? Eu tenho uma coisa que eu percebi que foi o start quando eu decidi estudar. Eu estava fazendo uns painéis elétricos para uma empresa lá em Três Lagoas. Sim. E eu fui como empresário, né? A minha empresa fez os painéis para uma empresa que pegou um serviço dentro daquelas empresas grandes que estavam ali, a Eldorado, por exemplo, que é uma empresa imensa, né? Uhum. E aí então eu prestava serviço para essa outra empresa. O senhor terceirizava? Eu era o quarteirizado, né, vamos dizer assim. Caramba! E foi muito legal assim, perceber que essa empresa me tratou como um empresário e o dono, o pessoal mais técnico lá e que tinha algum poder de escolha, eles olharam para mim como essa pessoa que resolvia um problema para ele. Enquanto eu estava conversando com esse dono, até chama-se Wilson, a empresa chama WR, não sei se é do seu Wilson, lá em Três Lagoas. Enquanto eu estava conversando com ele, eu pensei, esse cara só está conversando comigo aqui. Aí eu obviamente falei de Deus, do Evangelho. Fiquei uns 20 minutos conversando com ele em uma dessas conversas, né? E eu pensei lá na hora, eu falei, esse cara só está me ouvindo
ele só tá aberto para mim porque ele me vê como um empresário, uma pessoa que está resolvendo um problema para ele. Ele te vê como um resolvedor de problemas. Eu pensei, eu vou estudar e eu vou abrir mais campo para mim. Eu tenho o que eu ia dizer antes, assim, a gente precisa ganhar o direito de ser ouvido, entendeu? Então, por que essa pessoa vai me ouvir? Ela vai me ouvir porque eu tenho alguma coisa a oferecer. Então ele parou o tempo dele, ele até comentou isso sobre a igreja, por exemplo. Eu quero visitar a igreja que você frequenta. Então, por que ele me deu essa resposta? Porque eu tinha alguma coisa a oferecer em outra área para ele, entendeu? Então, o fato de resolver problema, de estar um pouco... eu era, por exemplo, ali eu só era um eletricista. Sim. Mas eu era um eletricista que tinha uma empresa que montava painéis praticamente para uma empresa imensa, embora tinha ele como intermédio ali, né? Mas eu resolvia um problema para ele. Então isso me fazia ganhar o direito de ser ouvido. Ele me ouvia porque ele falava, esse cara tem alguma coisa a dizer, entendeu? Eu aprendi em alguns livros que eu leio e de alguns podcasts que eu assisto, que quanto mais problemas você resolve, mais resultado financeiro você tem. Tipo assim, você falou de problema ali, né? Então, assim, quando você abriu o seu leque, você falou assim, eu preciso de mais conhecimento para você poder fazer o quê? Resolver mais problemas. E automaticamente, o senhor falou também da questão de ser ouvido. Eu falo isso direto, eu uso isso muito na negociação de venda. Que eu falo para o cliente assim, eu preciso ser interessante para o senhor, não interessado. Porque a partir do momento que eu sou interessante, é uma via de mão dupla. É bom para os dois lados. Sim. Nesse caso, quando você dá o direito da pessoa querer te ouvir, é por quê? Porque você está sendo interessante para ela. Sim. Você precisa se dispor, né, de servir aquela pessoa naquilo que ela precisa para você se tornar, entre aspas, o interessante. E não somente o interessado. Porque quando você é interessado, se torna algo que só vai trazer valor para si mesmo. Sim. E a pessoa percebe, né? Percebe? Qualquer um percebe se você está ali só querendo vender alguma coisa para o seu único benefício, né? Benefício próprio. A pessoa percebe se você tem interesse em resolver as coisas para ela. Uma coisa que eu aprendi dentro disso é que a pessoa paga para você resolver o problema, né? Exatamente. Então todo mundo está disposto a abrir mão de alguma coisa, mesmo que seja financeira, confiança, para alguém que resolva alguma situação para ela. E essa questão de confiança também é muito importante. Você ganhou a confiança, ela fala, chama lá o Marcos, por exemplo, eu tenho alguns serviços, alguns lugares, algumas situações que eu vejo que ali eu percebi que eu ganhei a pessoa, a empresa, por exemplo, a empresa que eu presto serviço há 7 anos, eu lembro que o dono falou assim, chama o Marcos para ir lá junto. Legal. Então ali eu falei, puxa, eu ganhei ele. Então Sim. eu já fiz serviço na casa dele, com os filhos dele lá, na própria empresa. Você cria uma identidade, você ganha credibilidade, você ganha confiança. Sim, simplesmente. Você ganha dinheiro também, né? Que é o normal, primordial, né? Muito legal. Eu acho que é uma das coisas, né? É a consequência, né? Porque assim, no fim, eu acho que a gente não pode se acomodar. Por exemplo, eu sempre ganhei muito mais do que eu era... Eu sempre procurei ganhar, não sempre ganhei, mas a maioria das vezes eu procurei trabalhar para ganhar mais do que aquilo que eu tinha. Então, quando eu era eletricista, eu cheguei a ter 7 equipes de 2 pessoas, por exemplo, em Três Lagoas. Legal. Né? Então, imagina, eu tinha eu e mais 13, né, que a gente trabalhava fazendo vários serviços. Então, eu podia ganhar só para mim, mas eu conseguia abrir leque, né, para poder fazer mais coisas. Mas isso é importante, porque eu falei esses dias aqui que poder da renda alavancada. Como que funciona a renda alavancada? O senhor prefere depender 100% de você ou você ter 1% de 1.000 pessoas? Então, muito melhor 1% de 1.000, né? Exatamente. Então, e de certa forma também, você também está abençoando a tua vida, porque você abriu uma porta de emprego. Sim. O senhor acabou de falar um negócio que eu acho interessante também, que o senhor fazia... você disse que você sempre quis fazer mais para ganhar mais e isso te trouxe um retorno. Sim. Eu aprendi isso quando eu trabalhava de CLT, aprendi muito rápido isso. Eu vi as pessoas trabalhando, né? Trabalhava em uma determinada empresa aqui em Campo Grande, trabalhei lá por 3 anos
E eu entrei lá para ser vendedor, né? Só que eu não entendia nada daquilo. Eu era totalmente cru. Tipo assim, eu trabalhava numa empresa que vendia produtos para marcenaria. E eu não sabia que era uma dobradiça, cara. Aí eu falei, cara, eu preciso aprender isso aqui, porque se eu não vender, eu não vou ter retorno financeiro. Eu vou ficar aqui na mesmice. Peguei, fui lá, fiquei um mês, cara, trabalhando na ferragem. Eu lembro perfeitamente, cara, que os caras até zoaram eu lá na ferragem, o cara colocaram pra carregar a caixa. Tipo, eu fiquei carregando uma semana a caixa de corrediça, umas caixas devem pesar uns 50 quilos, cara, cada caixa. Subindo escadas, sofrendo. É ferro, né? Uma caixa grande, só 50 centímetros. E um monte, eu acho que tinha, sei lá, 30, 40 corrediças dentro de uma caixa. E não era pra eu fazer aquilo ali. Tipo assim, só pra você ver como que é a mentalidade das pessoas, né? Os caras se aproveitaram de mim, era pra mim estar ali pra ver, pra aprender, só pra aprender. E o pessoal falou, não, vamos zoar esse gordinho aí. Vamos carregar a corrediça. Botou pra carregar a corrediça. Aí beleza. Enfim, carreguei as corrediças, aprendi o que era corrediça. Até hoje eu sei o que é corrediça, né? E o que mudou na minha mentalidade? Eu falei assim, cara, eu não vou ficar aqui. Eu lembro perfeitamente, por causa dessa atitude que os meninos tiveram comigo lá, eu fui pedir as contas, cara. Eu cheguei no patrão e falei, cara, é o seguinte, não dá pra me trabalhar aqui, eu tô lá carregando corrediça assim, assado, papapá. Eu não tava reclamando da corrediça, mas eu queria vender, entendeu? Eu falei assim, ó, por mim não dá. Aí ele falou assim, mas como assim não dá? Lá você tá pra aprender, pô. Não tô nem sabendo se tá carregando corrediça, é pra você olhar o produto, é pra você atender o cliente, é pra você pegar o produto, ó, tá certo esse produto e entregar. Era como se eu fosse um conferente e eu tava carregando corrediça. Beleza. Falei que tá, mas mesmo assim eu não quero mais, eu vou pedir as contas do serviço aqui. Falei, mas por quê? Falei, por causa disso aqui, ó, do salário. Né? Eu preciso me motivar, eu preciso trabalhar. Eu sempre acredito, pastor, tem muitas pessoas que são até contra mim, né? Mas eu acredito muito na questão da meritocracia. Que você tem que receber por aquilo que você produz. E aí eu falei, cara, eu preciso produzir. Ele falou assim, beleza, mas eu vou te colocar na venda, você dá conta? Eu falei assim, cara, me dá 30 dias, eu tenho que dar conta. Eu preciso, eu tenho filho, a Nicole era bebê ainda, eu falei, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso botar comida dentro de casa. Aí ele falou assim, beleza, então. Eu falei assim, me dá 10 dias, me coloca perto do melhor vendedor que você tem aqui na loja. Que eu quero aprender com esse cara. Fiquei perto do melhor vendedor da loja, fui e comecei a vender. E aí entrou nessa questão que eu aprendi que eu tinha que fazer mais do que eu era pago pra fazer para eu ter resultado diferente das outras pessoas. Eu era o cara que menos almoçava, eu era o que chegava mais cedo e que saía mais tarde. E isso repercutiu que eu tive um resultado exponencial. Tipo, eu saí de um saláriozinho de, sei lá, na época de, acho que era um salário mínimo que eu tinha, para ganhar quase 10 salários mínimos. E eu entendi essa questão de fazer mais, de alavancar mais. Só que mesmo assim eu entendi que aquilo ali não era para mim. Mas mesmo assim eu fazia, eu falei alguém no podcast, que eu empreendia no CNPJ de outra pessoa. Eu sempre tive essa ideia de, eu acho que quem tem essa ideia de empreender independente de onde esteja... Acho que qualquer lugar que você tiver, você vai fazer. Você vai, eu acho que a pessoa ela chega a ter o próprio negócio, né? Eu penso também uma coisa uma das coisas que eu aprendi aqui, que eu acho que assim até fica para todo mundo, que é muito simples e que me ajudou demais. Que, aliás, eu até aprendi com um professor. Eu sempre pensei isso também, assim, vou explicar a raiz, né? Eu sempre pensei, se eu quero ter um casamento bom, por que eu vou ficar ouvindo gente que não tem um casamento bom? Então, eu sempre pensei assim, quem é a pessoa, qual é o casal, a família que eu mais acho perfeito, que eu vou até ele, vou perguntar como funciona e nunca tive nenhum problema em perguntar em o que você faz, o que não faz, tal. Se eu, por exemplo, quando eu me formei na faculdade, que não, como eu disse, nem faz tanto tempo, eu pensei qual é o meu melhor professor e o cara que está melhor posicionado, assim. E eu fui nele e eu falei para ele, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Que legal. E aí fui atrás. Então, assim, o grande ponto que eu vejo assim, é você crescer onde você está. Não importa onde você está, você abrir campo onde você está. Então, você ir ali, entender aquela situação, aquele espaço. Eu, por exemplo, uma das empresas que eu presto serviço hoje, eu acho que eu tenho pelo menos 3 vezes mais espaço e também financeiramente falando do que eu tinha. Porque ali mesmo eu fui
galgando coisas, resolvendo problemas para eles, né? Como eu tinha confiança, como também, obviamente, é importante, você tem que ser competente, né? Nada substitui competência, né? Então, se eu era eletricista, se eu não faço um serviço bem feito, não adianta você achar que vai empreender, né? E eu sempre fiz bem feito, assim, sempre fazia a mesma coisa certinho, de se o fio é azul, até porque realmente no caso da elétrica, os fios, né, eles dizem a função, né? Então, se tinha que fazer uma emenda, por exemplo, é muito comum, se o cara vai fazer uma instalação elétrica, se eu encontrei 2 pessoas que soldam as emendas, sei lá, 2 ou 3 na vida, foram muitas. Eu sempre soldei. Então você perde umas horas lá para soldar. Eu sempre fazia. Na ponta do fio você põe um terminalzinho que fica. Ele funciona do mesmo jeito sem, mas assim, fica muito melhor e vai durar muito mais. Eu sempre fiz o que tivesse, sabe, mais caprichadinho. Então a pessoa vai olhar. Eu já peguei serviços assim grandes por conta do cara ir lá e olhar o painel e falar: quem que fez isso aqui? Me dá o contato dele, entendeu? Então, se você faz uma coisa boa, se você vai alcançando confiança, né? A tendência é você crescer onde você está. Não dá para ser meia boca, né? Então, legal, pastor. Eu peguei uma insight, ó. Pessoal, eu já ouvi essa frase várias vezes, é um jargão muito conhecido, de você não aceitar crítica construtiva de quem não construiu nada. E às vezes tem muita gente, cara, que chega e fala: cara, eu acho que você tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu falo: mas cara, o que você fez, mano? Tipo assim, por que você tá falando isso pra mim? Eu contei já algumas vezes no podcast aqui que veio um amigo, cara, um cara tipo, que eu considero muito. Ele fala: cara, por que você tá fazendo esse podcast, cara? Baseado no quê? Mas por quê? Você não vai levar a lugar nenhum. Eu falei: cara, mas, tipo assim, quantos podcasts esse cara teve? Né? Quantos que ele já participou? Quantas pessoas ele conhece que faz podcast? Aí eu falei: nenhum. É complicado, cara. Tem coisa que tem que agradecer que tem ouvido, né? Ouvir. Agradecer que tem ouvido, essa é boa. Então assim, pessoal, aceite crítica construtiva de quem é referência pra você. Referência no relacionamento, referência na vida espiritual, referência na vida empresarial. Eu acho que isso é um filtro que você pega até para você se blindar de coisas que não vai trazer relevância para tua vida. Para você se blindar de coisas que às vezes vai te deixar para baixo, vai te deixar desmotivado, desanimado. E isso é muito importante. E com certeza entregar suas coisas para Deus. Cara, um insight legal, pastor. Uma coisa que também eu entendo, assim, por exemplo, você está me chamando o tempo todo de pastor, né? Porque eu sou, Sim. Né? Mas as pessoas confundem também muito essa questão espiritual, ou as pessoas jogam muito para Deus algumas coisas que no fim Deus já direcionou para você fazer, que são coisas no fim humanas, né? E eu penso o seguinte, eu aprendi no seminário, a faculdade teológica que eu fiz, ele tinha essa visão de que nós somos um só, né? Tanto espiritual, emocional, física, mentalmente, tal. O ser humano é um só. Então falava-se muito lá em missão integral, né? Por exemplo, quando você, vou chegar onde eu quero dizer, mas o que eu quero dizer, mas quando você vai levar Jesus, vai falar de Deus para uma pessoa, é exatamente como a Bíblia mesmo diz, Tiago vai falar. Não adianta você falar para a pessoa, eu quero te falar de Deus, e ela está com fome. Você tem que dar comida para ela, né? Então, sim, o ser humano é um todo. O que isso quer dizer? Você, quando vai falar de Deus, por exemplo, aquela pessoa tem que ser ajudada, ou tem que crescer como um todo. Você tem que olhar ela como um ser humano inteiro, integral, né? E o que eu penso que a gente vai fazendo também, por exemplo, eu já recebi críticas pelo fato de eu ser pastor e ao mesmo tempo eu trabalhar como empresário, e igual você falou, de alguém que de repente não tem muito o que oferecer, né? Por exemplo, uma vez eu chamei um pintor para pintar uma casa que eu estava construindo para vender, eu não tinha dinheiro, assim, para um monte de coisa eu que fiz, mas lá em Três Lagoas até. Chamei esse cara e o cara falou assim: mas o senhor não é pastor? Por que o senhor está mexendo com construção? E eu falei: eu não entendi, mas o que você... Eu falei: por que eu não posso fazer? Eu não entendi. Ele falou: não, mas se o senhor já é pastor, o senhor está trabalhando, por que você, com a igreja, por que o senhor está mexendo com
a construção, né? Eu falei, mas se eu sei fazer, se eu posso fazer, se está ao meu alcance, eu tenho que, de qualquer forma, ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família, por que eu não posso fazer? E eu era pastor auxiliar numa igreja lá, cuidava também no Ministério Infantil, discipulado, muito parecido com o que eu tenho aqui, né? Aqui na Igreja Batista, né? Nossa. E eu não entendi, assim, na cabeça dele, então eu estou cuidando de uma área espiritual, eu não posso fazer outras coisas. E você sabe que aí tem aquela frase que a gente conhece que assim, quem bateu esquece, mas quem apanha não, né? Uhum. Passou um pouco de tempo, nem foi uma coisa de 2, 3 meses, eu tinha chamado ele para ver aquilo, e ele era muito bom, mesmo assim eu chamei ele depois de novo. E aí, depois ele pegou o serviço daquela casa comigo, e eu lembro que eu estava indo para São Paulo, uma viagem de férias, ele me ligou, me agradecendo porque eu arrumei o serviço para ele, porque aí é que ele me contou que ele estava passando dificuldade. E eu fiquei super feliz de ajudá-lo financeiramente, mas ele tinha me dado uma cacetada um tempo atrás, uma crítica, bem nada a ver, né? E ele nem lembrava, nem percebeu que ele só estava recebendo aquele salário, era um valor bem considerável, né? Assim, pintura é uma coisa cara, porque eu tinha aberto porta, né? Então, a questão financeira dele vamos dizer, foi ajudada naquele momento porque eu também abri essa área, né? Então, assim, é uma coisa que a gente às vezes atribui para Deus, né? Você fala assim, eu estou precisando de dinheiro, ou eu estou precisando pagar a faculdade do meu filho, ou eu estou precisando crescer. Aí você espera que Deus vá fazer alguma coisa, e você ora, Deus vai, eu estou precisando disso, vou orar a Deus. Quando na verdade você pode abrir campo, você que tem que abrir campo, né? Você que tem que fazer coisas para aquilo dar certo. Por que mesmo sendo pastor, por que eu não posso agir em outras áreas que eu gosto, que eu tenho dom ou tenho condições de fazer? Então meu pai era empreiteiro, sempre gostei de obra. Puxa, eu podia mexer com isso, eu podia fazer e tal. E, não daria para fazer se você é pastor integral, né? Realmente não dá, mas não era o meu caso, entendeu? Sim. Então tem muita gente, só assim concluir isso, muita gente que está lá na igreja reclamando e o cara que devia fazer alguma coisa, entendeu? Porque o ser humano é como um todo, do mesmo jeito que Deus vai abençoar a sua vida espiritual, não tem como você falar, não, espiritualmente eu estou bem, mas eu estou um fracasso na vida financeira, dependendo dos outros, passando sufoco. Não tem isso, não faz sentido. Deus vai te abençoar como um todo, né? Sim. Então... E, pastor, você acha que nessa questão de, por exemplo, de o senhor trabalhar com obra, de você, tipo, empreender, você acha que teve a influência maior foi a do seu pai? A princípio sim, né? Meu pai mexia, eu gostava eu sempre gostei muito eu tinha uma propaganda, como você falou, que nem tinha nascido. Tinha uma propaganda da Yakult. Eu acho que assim, cada pessoa já nasce a gente nasce com com alguns dons, talentos, umas coisas que são naturais que você vai gostar mais do que outra. Por exemplo, eu detesto a parte burocrática, assim, eu não gosto de escritório, papel, eu tenho dificuldade, preciso de gente perto para me ajudar nisso. Sim. Mas eu gosto demais de coisa que eu faço, né? Uhum. Aí eu lembro que... Então, assim, acho que isso já vem, né? Você tem, de certa forma, e aí depois tem os exemplos. Mas eu lembro dessa propaganda da Yakult, que o menino tomava um Yakult, eu estou fazendo a propaganda deles aqui de graça, né? Mas a criança tomava um Yakult, aí ele, em seguida que ele tomava o Yakult, ele desmontava um relógio aqueles despertador que é antigo, assim. Ele fazia o despertador e fazia um robozinho, né? Ele conseguia, o despertador funcionava e ainda tinha um robozinho. E eu falava, puxa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. Então eu sempre tive essa ideia de fazer coisas que não estão lá. A construção tem muito isso, né? Sim. Era um terreno, aí de repente tem gente morando dentro, um sofá, sabe? Eu me lembro que a primeira obra que eu fiz lá em Três Lagoas, eu não tinha dinheiro para nada. Eu mesmo fiz muita coisa, eu de cavar o chão. Só não reboquei e levantei tijolo. O resto eu fiz tudo. Fiz bastante, não fiz tudo, mas à medida que eu ia tendo dinheiro. E eu pensava assim, poxa, daqui a um tempo tem alguém sentado no sofá nessa sala. E passou... Eu demorei quase 2 anos, mas passou esse tempo... Tinha alguém, um sofá sabe, aquele lugar que era... Eu acho isso muito legal. Isso é um poder
poder da transformação. De você pegar algo de um jeito, transformar e deixar ele de outro. Eu acho muito e legal. isso é satisfatório. Sim. Né? Você, pô, fui eu que fiz isso aqui, cara. Que da hora, né? E não só isso, né? O poder da transformação, mas você ter a visão. Sim. Porque você falou, pô, 2 anos, né? Hoje, por exemplo, hoje, com a condição financeira, você demoraria quanto tempo para construir aquela casa? Você demorou 2 anos? Uns 3 meses. Então, e o que te fez avançar, o que te fez continuar, foi a visão. Você tinha visão. Olha só, gente, como que é importante. Não só a visão, mas ele potencializava a visão dele, imaginando que teria uma família ali, sentada no sofá. Olha que forte isso, gente. E isso continua até hoje, né, pastor? Eu acho que é a mesma coisa, né? Você olha ali. Ontem, por exemplo, a gente estava marcado ontem. Um dos motivos eu não consegui vir foi porque eu tinha a laje dessa casa que eu estou fazendo agora, que atrasou, tudo foi bem. Aí deu tudo então, certo. assim, poxa, que legal. Ali agora, tinha um terreno uns dias atrás, agora tem uma casa construindo de 140 metros, um monte de coisinhas assim, detalhes que você faz e você sabe que alguém vai estar ali. Eu acho que se a gente vai na vida, assim, pensando, eu vou me dar bem financeiramente só, você vai ser meio... frustrado, igual você né? falou, você vai ser um interesseiro, né? É. E as pessoas percebem isso, né? Mas se você vai lá, isso que a gente conversou aqui, você já aprendeu, você falou, eu também aprendi, tipo, as pessoas querem alguém que resolva um problema para ela. Então você vai lá e faz uma casa que você pensou em detalhes para a pessoa, não foi só um negócio que você pensou, vou ganhar dinheiro. Você pensou, puxa, isso aqui alguém vai gostar disso. É um sabe? sonho, né, cara? Então, isso não é só, igual a gente está conversando, não é só financeiro. Você vai realizar alguma coisa para alguém, aquela pessoa vai olhar, né, para aquilo que foi feito e você fez bem feito, sabe? Eu nunca me permiti fazer uma coisa mais ou menos, sabe? Ainda que eu tinha que esperar para ganhar mais dinheiro para conseguir fazer. Então, no fim, eu acho que Deus também abençoa isso. E você as constrói pessoas algo percebem, sólido, né? pastor. Sim, Algo sólido. Que é o grande diferencial quando você faz as coisas bem feitas. Sim. Né? Você, claro que tem as suas dificuldades, eu acho que todo negócio tem sua dificuldade. Por exemplo, no comércio mesmo, cara, você tá doido. É um alto e baixo que não tem base, não tem explicação. Sim. Tem Não depende de você, não né? depende, sofre demais. Eu falo pra Nani, eu falo, cara, a gente tem que ter uma cabeça escape, violenta, porque se não tiver Deus, cara, mesmo, você se perde no meio do caminho, cara. Sim. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro ar, explode, ficar, não dá mais, velho. Aí Deus vai lá, você ora, pede direcionamento pra Deus. Claro que eu nunca deixei de agir, né? Eu sempre fico em movimento. Mas tem hora que você fica, cara, perturbado. E o que eu acho interessante de quando você faz as coisas bem feitas, por mais que tenha as dificuldades da vida, você está construindo algo sólido. Sim. A Bíblia fala da gente construir a nossa casa na rocha, né, e não na areia, né? Quando você faz as coisas, não faz as coisas bem feitas, eu acho que você está muito propício a desmoronar, né? A realmente acabar com tudo. E por mais que, demorou 2 anos lá a primeira casa, e a segunda foi menos, hoje vai ser menos, cada vez vai ser menos, mas a construção tá sólida, né? A construção, eu tô falando de modo geral, né? A construção familiar, a construção, tudo que eu falo dos 2 Adãos, né? Que existiu, né? Que o primeiro Adão nasceu grande e aconteceu o que aconteceu. E o segundo Adão veio pequeno, né? Ficou 30 anos ali estudando, para 3 anos a história dele ser lembrada até hoje. Sim. E não como uma história de erro, como uma história de verdade, como uma história de vencedor, né? Um cara que se entregou na cruz para nos salvar. E isso é maravilhoso, né, pastor? Eu tinha um pastor, um amigo meu, ele era canadense. É canadense, né? Não tá, tá vivo ainda? Tá vivo, graças a Deus. O Rai. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, a Deus a gente nunca engana. E as pessoas a gente só engana por um tempo. Então isso é muito legal também. Se você for alguém que vai, como você usou a palavra interesseiro, se você for alguém só interesseiro, as pessoas vão ver isso depois de um tempo, de pouco tempo. Sim. Então todo mundo conhece todo mundo, né? Então se eu faço uma coisa para alguém, para pensar o que eu vou
só o que eu vou lucrar, o que eu vou ganhar, aquilo depois fica nítido para os outros, né? Eu achei muito legal, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, que eu fiquei em Três Lagoas de 2009 a 2015. Quando eu cheguei aqui, depois de um ano, eu ainda tinha gente que me ligava perguntando, você ainda está construindo? Você está construindo aqui? E eu vendia umas casas por conta de detalhes, assim, eu vendi, normalmente lá estava muito bom para vender também, né? Mas eu vendia antes dos meus concorrentes porque eu tinha detalhes que a gente cuidava, assim, que... Então, assim, não é que tem muita gente boa, né? Mas eu falo assim, as pessoas percebem se você faz uma coisa pensando nelas também. Eu me lembro que quando eu consegui um terreno um pouquinho maior lá, que também comprei num sacrifício e tal, demorou um tempo para pagar o terreno, depois começar a primeira casa e tal. Um cara falou algumas pessoas falaram para mim, você podia fazer 4 casas, e ele viu que eu estava fazendo 3, né? Meu projeto era para fazer 3. Por que você não fez 4? Eu falei, porque 4 é muito ruim da pessoa morar. Se eu ganharia mais dinheiro, mas eu ia fazer uma coisa ruim. Então 3 dá para alguém morar bem, e nesse contexto que existe aqui dessas casas, e eu consigo ganhar dinheiro também, e vai ser bom, né? Então, às vezes, se você pensa só no lucro, todo mundo olha e vai falar, pô, esse cara não tá nem aí pra ninguém, né? Ele só quer saber depois dele, que o cara também, provavelmente, o cara ia se arrepender da compra, né? Às vezes não, porque ela ia ficar mais barato. Eu ia ganhar 4 vezes, fica mais barato, né? Mas eu falo assim, você pensar no outro, né? Isso não é demagogia de jeito nenhum, mas realmente é o que as pessoas pagam. Depois eu percebi bem fácil isso. As pessoas pagam para você resolver problema. Então ganhar dinheiro é uma consequência de você ajudar, você resolver. Outra coisa muito legal desse contexto todo é que, por exemplo, o que eu gosto demais de obra é que você conhece muita gente, né? Você lida com muita gente. Você lida com peão, com outro engenheiro, eu lido com gente o tempo todo. Então, o tempo todo elas olham para mim e, igual eu falei, eu tenho que ganhar o direito de ser ouvido. Então, eu tenho, por exemplo, funcionários hoje. Os caras têm que me ouvir, vamos dizer assim, né? Porque eu tô ali, eu sei o que estou fazendo, eu estou pagando, né, eles. Mas, assim, você ganhar o direito de ser ouvido, ele olhar e falar, não, o Marcos faz tudo certinho, sabe? Assim, ele olha, ele vai falar de mim para o outro, ele não vai falar que Deus não presta olhando para mim. Sim. Porque às vezes a pessoa vai falar mal de Deus porque ela olha para você e fala, Deus é assim, né? Mas o contrário também é muito legal. Fala, não, o Marcos está honrando a Deus, ele está fazendo as coisas certinho, não tem como falar mal de Deus porque eu olho para ele e ele está falando certo. Então isso também é muito legal, né? Você influencia as pessoas todas que estão ao seu redor. E a construção também é legal nisso, porque é muita gente e eles têm que me ouvir. Vamos dizer assim, eles vão me ouvir, porque eu consegui fazer as coisas, eu consegui... Não, e você é autoridade ali. Para todos. E para todos, por quê? Porque você, por exemplo, é o construtor. Você é autoridade para o seu cliente, você é autoridade às vezes para a pessoa que você contrata. Né? Não sei se o senhor é engenheiro, mas não sei se você tem um arquiteto ou se tem... Tem. Entendeu? Também. Então você é autoridade em tudo, porque você que vai direcionar eles. Por mais que eles sejam autoridade na área deles. Sim, não. Mas eles vão fazer baseado no que o senhor quer. Esse negócio de ganhar o direito de ser ouvido é muito legal. Porque você... Por isso que eu até incentivaria assim, muito a pessoa a estudar, né? Porque se você tem uma área ali... vai fundo, sabe? Por exemplo, eu comecei a fazer uma pós dentro da minha área, né? Sim. Pós de patologias da construção, porque eu presto serviço de manutenção. Eu não consegui terminar ainda, porque eu comecei a trabalhar todo sábado e lá a pós é no sábado. Então, as últimas eu vou ter que fazer de novo. Mas, assim, se você tem a oportunidade, entra de cara, sabe, naquilo que você gosta, naquilo que é... E seja o melhor, e faz o melhor, e vai estudar, e vai abrir o leque, porque você abrir o leque numa área, seja ela profissional, ela vai abrir com pessoas também, né? Eu falei, já preguei, eu lembro de pregar lá, por exemplo, você vai para uma pessoa que fala inglês, por exemplo, o cara estudou inglês. Poxa, se Deus quiser usar alguém para abençoar outras pessoas que precisam ou que falam inglês, ele vai usar quem fala inglês. Então, tudo que você estuda, eu falo muito para os meus filhos, tudo que você abre de leque, você abre possibilidades de Deus te usar naquela área, com aquelas pessoas, e você abre a possibilidade das coisas acontecerem na sua vida. Isso é muito, muito impactante, cara. Se o cara fica parado ali, quem que vai
Para que você vai dar um negócio para um cara que não sabe? Você vai dar para quem sabe. Não, e o que é interessante do inglês, né, que o senhor acabou de dizer aí? Eu vi uma matéria ontem, um brasileiro, tá? Qual que é o país hoje que é referência no mundo? Estados Unidos. Qual que é a língua que eles falam? É inglês. Então eles falam assim, que tudo que chega no Brasil, tipo assim, de novidade, precisa ser traduzido. E às vezes demora para chegar aqui. Porque até ter a validação lá de que é bom e trazer para cá, isso demanda tempo. Por mais que a tecnologia hoje está avançada. Mas o que o cara quis dizer, o que ele quis passar para nós? Que quando você tem o inglês, você consegue pegar as informações direto na fonte. Ela não está traduzida, ela não está modificada, ela está ainda na sua real essência. E eu acho que isso também é muito importante para nós. Na verdade, eu não tive oportunidade, mas eu queria que alguém tivesse falado para mim lá quando eu tinha meus 15 anos. Cara, faz inglês. Você vai pegar a informação direto da fonte. Eu tinha a Bíblia, por exemplo, vai falar sobre a questão... Não sei se você já teve essa curiosidade, eu acho que eu já até preguei lá sobre isso. Eu achava, quando eu li a primeira vez aquele texto, por exemplo, Mateus 25, vai falar sobre os talentos, 24, 25, vai falar sobre os talentos, né? Aí parece que é injusto que Deus chega no final, quando então lá o texto vai dizer que Deus deu um talento para uma pessoa. Muito interessante pensar que lá está escrito que ele deu conforme a capacidade. Então é um para que tem um, né? Para quem podia ser capaz de um e um. Só um detalhe, eu acho que é Mateus 24, eu falei assim. Mas um tinha capacidade para um, dois que tinha capacidade para dois, os 5 para 5. Mas no final, quando o de um enterra o talento, Deus manda tirar aquele talento do um e entregar para o de 5. E aí eu olhava aquilo, eu ficava pensando, mas não é injusto? Por que ele deu, se o cara já tinha 5, por que ele deu para quem tinha mais? Então, como eu sei que Deus é correto e a palavra dele é verdadeira, eu falei, tem alguma coisa aqui que eu não vi, que eu preciso entender. E aí eu tive uma experiência uma vez muito legal também, que me ajudou, abriu a mente em relação a isso. Depois que eu saí da faculdade teológica, me chamaram para fazer uma viagem. É assim, ó, eu sempre, com essa ideia de fazer um pouco mais do que, entre aspas, estão me pedindo, ou do que eu podia fazer, quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu tirei a B e em seguida eu tirei a de moto, lá em São Paulo, e tirei a B. Eu não lembro, de vez em quando eu esqueço se eu tirei a B, a A e a C, eu direto, ou se eu tirei a B e em seguida tirei a C. Aí então o que eu fiz? Eu pensei, eu vou tirar de moto, mesmo não tendo moto, tirei a de carro, mas eu pensei, por que eu não já faço de ônibus também, né? Por exemplo, de caminhão? Eu não tenho aqui, mas pode ser que eu precise. E aí eu acho que quando eu fui renovar, eu tirei a D, não a C. Não, eu nunca tirei a C, eu acho que eu tirei a B quando eu tinha 18. Quando eu fui renovar, eu já renovei com a D. Aí eu lembro que eu dirigi caminhão com meu pai, quando meu pai era vivo, assim, meu pai colocava os colegas dele para me ensinar e tal. Então eu falei, eu vou tirar dele. Quando eu estava estudando lá na faculdade teológica, eles davam uma viagem quando você terminava a faculdade. Aí um professor levava a gente com eles tinham uma Topic, uma van, né? O professor estava meio mal, não sei o que tinha acontecido. Aí eu falei, não, mas eu tenho carta. Se vocês deixarem, eu dirijo. Aí eu levei a minha turma para essa viagem, que era uma viagem na praia. Eles alugavam uma casa, muito legal. Então eu fiz essa viagem, fui, voltei, deu tudo certo. E eu mesmo levei o carro, eles tinham confiança, enfim. Passou alguns meses que eu já tinha me formado, eles me chamaram de novo, me perguntaram se eu podia ser motorista, para levar a diretora da escola, perguntou se eu podia ir com os filhos dela, a família dela, levando eles para Goiânia, que ele ia casar lá. Aí eu pensei, por que ela não chamou alguém de lá? Eu já tinha saído. Sim. Ela não chamou porque assim, eu conheço as pessoas lá, então eu lembrava de uns nomes, eu falei, fulano tem carta para dirigir isso, ele tem a carta C.
mas eu pensava, ele não tem tanta experiência. Então acho que por isso que não. E eu falei, quem tem experiência lá, eles não chamaram porque não tem a carta. Então, olha, o que eu percebi? Eles me chamaram porque eu tinha experiência e eu tinha a carta correspondente. E eles tinham confiança em mim. Então, o que eles fizeram? Eles deram mais para quem tem mais. E detalhe, eu fui de graça nessa. Ele falou, se vocês dirigir para a gente, nós pagamos todas as suas despesas. Eu ainda paguei alguma coisa, porque eu quis, mas eles me pagavam tudo. Foi muito legal, uma viagem muito boa. Foi muito, tudo, tive de tudo, só porque eu dirigia. Então, eles fizeram exatamente o que Deus fez. Eles deram mais para quem tinha mais. Sim. E não é óbvio, pensa, você vai pôr a sua família num carro, você vai pôr em alguém que não tem carta. Não tem como, né? Você vai pôr para alguém que tem carta, mas não tem experiência. Então você sempre vai entregar mais para quem vai te dar um resultado melhor, para quem vai dar mais. Sim. Então o que Deus fez foi dizer assim, você já ganhou 5, você tem capacidade para ir além. Então eu vou dar, entendeu? Por que Deus vai pôr na mão de alguém que não ia fazer? Sim. Então, quanto mais, isso é o que a gente está falando aqui, quanto mais você abre o leque, quanto mais você vai a fundo, quanto melhor você faz, você abre a possibilidade de Deus te abençoar e você abre a possibilidade das pessoas confiarem em você e te fazer mais. Então, quem tem mais, recebe mais, entendeu? Quem tem mais, vai mais além. E sempre mais. Não é questão de egoísmo. Não, se você... esse exemplo é bem claro, né? Vou pôr minha família na mão de quem? De quem tem mais competência e de quem está preparado, de quem tem a autorização para fazer isso. E entra a questão da foi uma experiência muito legal, né? Legal Porque mesmo. foi bem isso, né? Quanto mais eu faço, quanto mais além eu vou, mais eu tenho condição de ir além ainda, né? Sim. O que é legal, pessoal? Antes de a gente começar a gravar o podcast, comentei com o pastor que dentro da mensagem que ele pregou, e justamente eu acho que foi essa mensagem de Mateus 25 aí, que fala dos talentos, foi quando Deus me entregou a insight de fazer o podcast Abençoando Negócios. Eu lembro perfeitamente, tipo assim, dele pregando, dele falando, e as ideias vindo na cabeça, comentei com a minha esposa, inclusive, e... tipo, não falei pra ninguém, mas a mensagem do pastor Marcos aqui, Deus usou a vida dele pra me dar insight, cara. Legal. É bem legal. O projeto aí, o senhor tem participação aí, ó. Que joia. Bênção, né? Pastor, e tipo assim, conta pra gente, assim, a história tá massa, tá muito legal, mas conta alguma dificuldade, cara. Alguma coisa assim, um negócio ruim que você passou, assim. E como que você venceu isso? Como que foi a questão da mentalidade, a cabeça? Teve um momento, assim, algum momento já de desespero, de às vezes não saber o que fazer? Já passou alguma dificuldade dessa forma ou não? Já passei algumas, né? Já passei assim, da gente ter... como eu tinha dito aqui, quando eu saí da vida, vamos dizer assim, de carreira, né? Aí eu fui para uma vida onde você vai cuidar mais da parte espiritual, ajudar as pessoas socialmente. Eu não tinha salário, né? Tinha o salário da igreja, e a gente, na verdade, era mais assim como missionário, então... E a igreja naquela época a igreja que eu estava teve um erro comigo, assim, que a gente até conversou anos depois, né? E eles admitiram que erraram, porque eles me mandaram para um lugar para eu trabalhar, abrir espaço tanto de trabalho como com a igreja, né? Uhum. Então eu passei bastante sufoco nesse sentido, assim, até eu conseguir ter um trabalho, e como eu não ia trabalhar registrado ou alguma coisa fixa, né? Eu tive que ralar bastante. Então teve momentos que eu tive dificuldade até assim com a cesta básica, vamos dizer assim, né? E aí você fica pensando, pô, tô passando isso trabalhando para Deus, né? Como se não fosse acontecer, né? A gente passa muitas dificuldades, né? Eu acho que e passei algumas quando eu vim de São Paulo para Três Lagoas também. Eu vim porque eu estava muito bem lá em São Paulo. Tinha saído eu estava trabalhando com a minha empresa até que uma outra empresa me chamou para prestar um serviço na manutenção lá. Só que eu tive um problema no joelho, acho que foi um dos tempos mais difíceis para mim. Eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, eu tive trombose, quase perdi a perna. Misericórdia. Eu fiquei uns 2 meses, quase 3 meses parado por causa do joelho esquerdo. Você já era casado? Tinha filhos? Já era casado, meus filhos bem... Isso foi em 2009, né? Então...
o Matheus, de 2003, tinha 4, a minha filha tinha 6. Um sufoco bem grande. Aí o problema foi que a empresa não teve paciência de me esperar. E eles, como eu não era registrado, eles simplesmente quebraram o meu contrato. Então eu tinha uma perna quase assim, tendo um problema sério como esse, de trombose. E eu tinha 2 filhos pequenos e de repente desempregado, assim, sem contrato, né? E como eles me chamaram e eu já tinha saído da minha empresa, já tinha parado o meu serviço há muito tempo, eu tinha que recomeçar. E eu já estava nessa empresa prestando serviço só nela há 8 meses. Então, quando eu perdi esse contrato, eu fiquei muito apavorado, assim, até. Porque, né, com filhos, enfim. E aí surgiu a minha sogra na época, falou assim, você não quer ir para Três Lagoas, morar junto perto da gente? E eu te dou uma casa para você morar e você começa lá. Aí eu fiz isso, aí eu pesquisei, eu vim um mês antes para ver como é que estava Três Lagoas. E Três Lagoas estava bombando, né? Porque tinha muita empresa lá. E aí eu passei um ano num sufoco bem grande, até a coisa andar, até me conhecerem lá, né? Eu passei um ano assim, 2009 para 10 lá, bem difícil, apertado. Bem apertado, até que o pessoal me conhecesse. Aí fui abrindo espaço, como eu disse, né? E eu recebi um dinheirinho, eu não sei se é legal às vezes falar de valor, mas, por exemplo, eu tinha 30 mil, que eu, depois de um tempo que eu já estava em Três Lagoas, eu vendi uma parte de uma coisa que meus pais deixaram para o meu irmão, que era bem... Ele me fez uma oferta bem baixinha, assim, e eu falei, bom, eu acho que é o que eu tenho. E eu me lembro que foi uma coisa assim, o desafio era, eu falei, eu vou fazer 30 mil virar 300. Nossa. E aí foi mais ou menos o que aconteceu. Depois de uns 3 anos, 4 anos, eu não chegou a 300, mas chegou perto. Aí eu cometi um erro, um erro que eu fiz, que me deu uma atrasada boa, é que eu peguei esse dinheiro que eu tinha, eu fiz virar 300, mas assim, eu trabalhava com o dinheiro dos outros, né? Uhum. Então, no final, eu tinha que pagar o que eu peguei. Mesmo assim, eu ganhei no mínimo 5 vezes mais. Aí eu tinha lá um dinheiro bom, depois de 3 para 4 anos. Aí eu fiz a besteira de fazer a minha própria casa. Eu tinha uma pressão grande de, você precisa construir, a gente precisa construir pra gente, tal. Na época, minha sogra também. Aí eu cedia isso e fiz a minha casa. Aí o que eu acabei fazendo? Eu coloquei todo o dinheiro parado numa coisa que eu ia morar. Eu devia, na verdade, ter alugado, né? Sim. E continuado a trabalhar o dinheiro. Então isso me atrasou muito, demorei um tempo. Mas assim, eu acho que a grande questão é persistência, né? O que eu falei no começo, o tempo passa muito rápido. Então 1 ano, 2 anos, se de repente a pessoa está ali pensando, isso aqui eu vou resolver só daqui 5 anos. 5 anos passa muito rápido, né? Eu acho que uma das lições que eu aprendi também na Bíblia, né? Por exemplo, quando a gente vê Paulo lá, você vê Paulo fazendo aquele monte de coisa, a Bíblia, por exemplo, em algum trecho vai dizer que Paulo ficou na Arábia, por exemplo, que ele foi dele ser o Paulo que ele era, ele ficou 13 anos na Arábia. Então, puxa, ficou 13 anos para ele começar a ser o que ele era, né? É o que ele foi, né? E quando você olha as histórias também, foram longos anos. Então, a gente, principalmente brasileiro, a gente enxerga tudo no máximo 1 ano, 6 meses. A pessoa quer resolver o problema dela em 6 meses. Mas, na verdade, se você resolver em 3, 5 anos, em 10 anos, entendeu? Então, o tempo passa muito rápido. Então, eu sempre pensei isso. Daqui a pouco dá certo. E tem coisas que vai ser só com o tempo. Não tem o que fazer. E algumas decisões que eu tomei na minha vida erradas também, pastor, elas me demandaram muito tempo para poder resolver. Sim. Tem umas que eu nem resolvi até hoje. Tipo assim, mas eu já criei essa inteligência de saber que não... E não sofrer mais com isso também. Porque o pior é a cabeça. Porque você já errou lá atrás. Sim. Né? Agora você tem que resolver. Aí, mas eu quero resolver. E às vezes não vai resolver do dia pra noite. Se você ficar muito ansioso, só piora. Né? Só piora, exatamente. Eu penso também uma coisa que a gente tem um problema, é que a gente é muito conformado com
a gente pensa que as coisas vão durar para sempre, vamos dizer. Então, por exemplo, a pessoa está trabalhando numa empresa, aí ela ganha um salário lá que está ótimo, né? Eu já cansei de ver isso, né? A pessoa tem por exemplo, eu lembro de uma pessoa lá em Três Lagoas que ele ganhava o salário dele e ganhava um valor para moradia. Uhum. E o que ele fazia? Ele alugou uma casa e o valor não só pagava a casa dele, como sobrava. E ele ficou conformado com aquilo e ele não usou esse dinheiro, por exemplo, para ele fazer uma coisa para ele ou para... E aí quando acabou aquele período, ele não tinha casa e não tinha dinheiro. Porque, sabe, como se fosse ser eterno. Então, o que eu sempre faço, por exemplo, hoje eu presto serviço para 3 empresas. Então, eu nunca vi isso como se fosse uma coisa eterna. Então, eu pego o que eu tenho de lucro daquilo lá, e você vê que não é uma coisa espiritual. Vou deixar para Deus, não sei o quê. Do lucro daquilo, eu investi em uma outra coisa. Já investi, né, você conhece, por exemplo, tem uma área gourmet para alugar, eu estou construindo para vender, mas é lucro do meu trabalho de outras coisas. Sim. Que a ideia é não se conformar, não que você está ambicioso, querendo mais, mas é que assim, quanto tempo isso vai durar? É você não depositar os seus ovos numa cesta Isso. só. Não, e também assim, você pode perder as coisas, né? Você pode, o tempo muda, aquela empresa entra uma outra pessoa, não quero mais o Marcos, não quero essa empresa dele. E aí você vai ficar sem nada ali. Então pega aquilo um pouco, uma parte pelo menos daquilo que você está ganhando e vai investindo em uma outra coisa que vai fazer durar mais, entendeu? Sim. Então eu sempre pensei isso, o que eu posso fazer para isso aqui não morrer aqui? Fazer que aquilo que eu estou ganhando dê lucro por muito mais tempo, entendeu? Então a gente é muito... o cara está empregado, ele fala... Ele gasta tudo que ele ganha, entendeu? Isso eu ensinei muito para os meus filhos. Você não pode gastar tudo que você ganha. Senão... Por muito tempo, pastor, eu vivia assim. Eu não tinha essa mentalidade de investir em outras coisas. Né? Eu sempre... Tipo assim, eu ganhava 4, eu gastava 5, entendeu? Às vezes a gente gasta se mais tinha 5 até, de né? cartão, ganhava 10. É cômico, né? Mas é engraçado, mas é muito triste, porque você entra numa bola de neve, num endividamento absurdo. E eu sempre tive dificuldade de guardar dinheiro. Tipo assim, se eu falar pra você que eu guardo dinheiro, eu vou estar mentindo. Então eu criei alguns métodos que me forçam a guardar dinheiro. Tipo assim, mas que são métodos? Eu pago um consórcio, eu compro um terreno, aí compro outro terreno, aí tipo, vai diversificando nessa questão. Porque se eu falar pra você que eu tenho a habilidade de guardar dinheiro, eu não tenho. Eu acho que não é guardar. Então, eu acho que você tem que usar, né? usar de artimanha para você poder guardar dinheiro. Mas, pastor, nosso tempo tá meio curto. O que eu quero pedir para o senhor, assim, de coração, assim, com toda a experiência de vida que o senhor teve, experiência, o senhor é um pai de família, o senhor é esposo, o senhor é pastor, o senhor é empresário, é investidor. Que dica, baseado nas suas experiências cristãs é válido? Tá. Com as suas experiências cristãs, com a sua experiência de vida, no âmbito geral. Que dica que o senhor pode dar para abençoar a vida, o negócio, um empreendedor que está passando por uma dificuldade, ou aquela pessoa que tem vontade de empreender, mas ainda ela não empreende, ela não teve a virada de chave, às vezes por medo ou por indecisão. O que o senhor pode usar com a sua experiência para poder levar uma palavra de ânimo para essa pessoa, para que ela possa... de certa forma ser abençoada? Uma das coisas que me vem à mente, assim, que é simples de fazer, é você crescer onde você já está. Então, foi uma das dicas desse meu professor, muito, muito boa, assim, que ele falou, basicamente, você não precisa buscar em outro lugar, já que por exemplo, no meu caso, eu já estava na área, né? Então, onde você está, você tentar crescer, você buscar crescer e abrir campo, né? Então, igual eu falei, por exemplo, eu faço 3 vezes mais e ganho 3 vezes mais de uma das empresas que eu já trabalho há muito tempo. Então surgiu um negócio lá, uma oportunidade, uma pessoa que foi mandada embora, eu falei, não, eu tenho a pessoa para substituir ele, tinha que pôr um carro, eu coloquei o carro, então eu ganhei em cima do carro, ganhei em cima da pessoa. Você vai abrindo campos onde
onde a oportunidade já está, onde você já está. Não precisa, às vezes, ficar inventando, né? Eu penso também que não espiritualizar as coisas também. Eu acho que a gente vai ter muita surpresa lá no céu. Você chegar lá, a pessoa passou às vezes um perrengue, não só estou falando financeiramente, mas emocionalmente, viveu às vezes uns traumas, umas coisas que estava ali para ela resolver, e ela ficou jogando isso para Deus, né? Eu vou orar a Deus. Financeiramente a gente faz muito isso, né? A gente não tem educação financeira e a pessoa fica lá, como eu disse, não procura fazer uma coisa nova para ele acrescentar ao salário dele. Às vezes você não tem como guardar, porque realmente é pouco. Sim. Você está buscando, mas aí você pode buscar mais coisas, né? Eu, por exemplo, já vendi chaveiro, a gente ia lá na 25 de março, São Paulo. Quando eu estava estudando para pagar minha escola, aí a gente tinha uns chaveirinhos quadradinhos que tinha um nome. Aí uma livraria lá ofereceu para vender livro na faculdade, eu trazia os livros para vender, já fiz camiseta para vender. Então, assim, você tem muita coisa que você consegue abrir onde você está, e eu fazia isso sem internet, né? Hoje tem tanta coisa na internet que Sim. Você consegue abrir campo, sabe? Fazer uma rendinha extra, por exemplo, empreender em alguma coisa e devagarzinho, você faz um pouquinho, mas você não ser conformado e não atribuir para Deus uma coisa que é você que tem que fazer. E crescer onde você está. E mais uma vez, acho que se eu fosse resumir o que a gente falou aqui, você buscar a coisa como um todo. Você vai resolver o problema dos outros, não é só o seu. Se você veio para... eu consigo perceber, às vezes eu vou contratar alguém, eu falei, esse cara está querendo aqui só resolver o problema dele. Eu já cheguei a realmente não contratar, porque o cara vinha, não, e quanto que eu vou ganhar? E o que eu vou... Falei, eu nem te falei do serviço ainda, como que é. Teve um que eu cheguei a dizer dessa maneira. Eu falei, mas eu nem falei para você como é o serviço. Se você... Ele não parava de dizer quanto que eu vou ganhar. Você não falou quanto eu vou ganhar. E eu, obviamente, nem chamei, né? Porque o cara tá ali querendo resolver o problema dele. E se ele vem para resolver o problema dele, ele não vai resolver o nosso, né? O meu não é só o meu, é o da empresa, do meu cliente. Então, esse tipo de pessoa não vai para frente, né? Como eu disse lá, que o pastor lá falou, você não engana as pessoas por muito tempo. Então a gente tem uma visão geral, uma visão do bem-estar do outro, uma visão que você vai honrar a Deus, que você vai fazer as coisas certas, bem feitas, procurar ser o melhor. Não que vai ser perfeito, mas aquilo que você tinha que fazer de melhor, você fez. E as pessoas vão naturalmente ver isso. Você buscar esse espaço onde você já está, vai acontecer, sabe? Assim, vai dar certo. Em algum momento vai dar certo, né? E nunca parar. Eu terminaria isso, eu concluiria dizendo o seguinte, uma das coisas que às vezes eu tenho um problema com, por exemplo, algum funcionário, o cara vem e fala assim, não, mas eu já fiz isso. Eu falei, olha, se você fazia bem feito antes, se você está parando de fazer agora, não, eu lembro que eu falei para um assim, imagina você chegar para sua mulher e falar assim, não, mas eu estou há 5 anos com você, mas eu só te traí esse ano. 5 anos atrás eu não traí. Quer dizer, não adianta você tem que ser fiel a vida toda. Você está trabalhando, você tem que ser bom. E a tendência é melhorar, não piorar. Exatamente. Pô. Então, eu tive que mandar uma pessoa embora, porque eu falei, você piorou com o tempo. E eu falei, não é porque você fez certo lá atrás que você agora pode não fazer. E as pessoas veem isso. Eu estou há 7 anos numa empresa, por que eu continuo lá e ganhando mais e fazendo mais? Porque eu continuo fazendo melhor sempre o que eu pude fazer igual lá atrás, entendeu? Mas sair 1 ano para academia e engordar 10 quilos, pô. E depois você fala... Então tem muito isso. A pessoa fala, não, mas eu já fiz. Não, você vai fazer a vida inteira. O céu é outro lugar, não é aqui. E aqui é difícil, né? Você tem que continuar trabalhando, acordando cedo, você tem que chegar no horário. Não adianta falar que sabe, eu só fiz isso e já resolveu. Não, você vai ter que ficar... Cara, eu sou muito a favor dessa ideia de quando você começa algo, você pensar em progresso. Sim. Sempre. Independente de onde você estiver. Cara, eu vou entrar aqui desse jeito, eu quero sair daqui desse outro jeito. Eu quero sair daqui maior, eu quero sair daqui mais confiante, mais inteligente. Eu quero sair com mais credibilidade. Então, isso é importante. Aí, por exemplo, se esse cara, por mais que esse cara saísse da sua empresa, se ele fosse uma pessoa boa,
Ele é um tem cara que quer ter campo, portas né? abertas, ele Sim. tem campo, ele tem muita. Você pode chamar ele para ser uma outra ponta da sua empresa Sim, em algum outro eu já lugar. fiz isso. Eu tenho alguns que saíram, estão com portas abertas e ele presta serviço para mim, não registrado, mas de outras coisas. E ganha mais até. É, exatamente. Então, pessoal, é isso aí. Ó, aprendemos muito hoje aqui com o pastor Marcos Martins. Nós falamos sobre empreender, falamos sobre talentos, né? Como que você pode alavancar os seus resultados de várias formas. Eu acho que isso aqui foi muito abençoador. Então, cara, você tem que assistir pelo menos umas 2, 3 vezes esse podcast para você pegar as insights que foram entregues aqui. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu tá? que agradeço, Foi obrigado pelo convite. realmente um privilégio ter o senhor com nós aqui. Compartilhar um pouco desse, compartilhar do seu conhecimento, da sua história de vida, né? O pastor Marcos, ele é pai, tem uma família linda, uma família abençoada. Todas as pessoas da família hoje inseridas em algum projeto na igreja. Como é importante que você crie os seus filhos, sua família baseada em princípios, né, gente? Isso é maravilhoso. Então, pastor, mais uma vez mesmo, muito obrigado de coração. Pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? Já se inscreve no nosso canal aqui. Seja também um abençoador. Compartilhe o máximo de vezes que você conseguir esse vídeo, que eu tenho certeza que você também será abençoado. Que Deus abençoe. Esse foi o 10º episódio do Abençoando Negócios e nós cremos que Deus tem grandes coisas para nossa vida, para minha, para a sua, para a vida do seu familiar aí. Fique na paz e até o próximo vídeo.